Hoje a gente vai fazer uma viagem para dentro da anatomia do pecado. Vamos dar uma olhada nessa história que é fascinante e cheia de contradições da teologia moral católica sobre o sexo. É para a gente entender como foi que um sistema tão complexo, tão detalhado de regras, foi sendo construído para tentar governar os nossos desejos mais íntimos. Então, o nosso roteiro é este aqui. A gente começa vendo como essa teologia do confessionário nasceu, depois conhece o grande arquiteto por trás dela, e aí sim a gente disseca a anatomia do pecado. Na sequência, a gente entra numas alianças meio sombrias da pureza e termina com umas contradições bem surpreendentes que existem até hoje. Ok, então para começar, como é que um sistema desses nasceu? Né? A gente precisa entender como que a sexualidade virou, de certa forma, uma obsessão para a igreja. Vamos explorar as origens de um sistema que queria mapear e julgar cada detalhezinho da vida íntima. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa. Como é que o confessionário acabou virando o palco principal para esse escrutínio todo da vida sexual das pessoas? E no centro de tudo isso tem uma ferramenta intelectual, uma palavra-chave: casuística. Pensa assim, era um método de raciocínio para lidar com casos específicos aplicando princípios gerais. Só que nesse contexto, virou uma máquina de classificar pecados nos mínimos detalhes. Foi o verdadeiro motor por trás desse sistema todo. Bom, e de onde veio isso? A ideia era que existia uma espécie de vazio nos ensinamentos de Jesus, que não eram, um código de ética completo. Aí veio o Concílio de Trento, lá no século XVI, e formalizou uma coisa. A confissão precisava ser detalhada. Tinha que dizer o tipo de pecado, o número de vezes, as circunstâncias. E isso, claro, abriu a porta para criar regras e mais regras. E o foco foi se fechando cada vez mais nos pecados da carne. Um universo onde, de repente, nada era trivial. Agora a gente vai conhecer a figura central por trás de boa parte disso tudo. O homem que foi, sem dúvida, o grande arquiteto dessa moralidade. Esse aqui é Afonso Maria de Ligório. Ele foi simplesmente o teólogo moral mais influente da Igreja. O trabalho dele não só guiou, ele praticamente definiu a moralidade católica sobre sexo por séculos e séculos. E para a gente ter uma ideia do peso dele, a Igreja deu a ele e à sua obra a autoridade máxima. Ele foi beatificado, depois canonizado, virou santo, foi elevado a doutor da Igreja e, para fechar, nomeado padroeiro de todos os confessores e moralistas em 1950. Ou seja, as ideias dele deixaram de ser uma opinião e viraram a doutrina oficial. Mas olha que interessante esse relato sobre ele. Como bispo, ele só recebia mulheres se tivesse um servo presente. Uma vez, ele recebeu uma senhora já bem idosa e fez ela sentar numa ponta de um banco bem comprido, enquanto ele sentou na outra ponta, de costas para ela. É um contraste fascinante, né? Um homem venerado oficialmente, mas com uma conduta pessoal extremamente cautelosa, quase medrosa com as mulheres. E foi essa visão de mundo moldada pelo celibato que acabou criando uma teologia sexual para milhões de pessoas. Casadas. E agora a gente entra nos detalhes, na parte mais anatômica da coisa. O sistema que nasceu dessa teologia buscava fazer uma microgestão da carne. É sério. Classificar o comportamento humano num nível de detalhe que é impressionante. Para começar, o próprio corpo humano foi dividido metodicamente em categorias. Partes honrosas, como rosto, mãos e pés, partes menos honrosas, como peito, costas e braços, e as partes desonrosas, que eram as partes sexuais e as áreas próximas. É quase como se estivessem classificando cortes de carne, sabe? E essa classificação determinava a gravidade do pecado. Um toque no rosto não tinha o mesmo peso de um toque no peito, por exemplo. Pega um exemplo simples. Um toque na mão de uma mulher. Se acontecesse com uma intenção impura, pronto, pecado mortal. Agora, se fosse um toque leve nos dedos por distração ou curiosidade, sem intenção perversa, e qualquer prazer fosse logo repelido, aí era só um pecado venial, um pecado menor. Isso mostra como o foco era total na intenção. O mesmo ato físico podia ser uma coisa pequena ou uma coisa que condenaria a alma. Tudo dependia do que se passava na cabeça. E essa vigilância ia muito além do toque. Existiam os olhares pecaminosos, que eram julgados pelo objeto, pela intenção, pela disposição de quem olhava, até pela maneira de olhar. Tinha os toques pecaminosos, que podiam acontecer até no transporte público lotado, eram vistos como oportunidades perigosas de flerte anônimo.
Até conversas e leituras eram policiadas com a proibição dos maus livros. E olha que curioso, casais de noivos não tinham mais permissões físicas do que simples conhecidos. Por quê? Porque o noivado, segundo a teologia, não dá direito ao corpo. Agora, a gente vai para um capítulo bem mais sombrio. O que acontece quando essa obsessão toda com pureza, com moralidade, cruza o caminho de uma ideologia totalitária? Pois é, a história mostra que as consequências no mundo real podem ser bem perturbadoras. O material que a gente está analisando traz esta citação. Depois de uma reunião com Hitler em 1933, o bispo Berning registrou que os bispos, com alegria, reconheceram que, em virtude do novo Estado, o cristianismo estava sendo promovido, o nível de moralidade estava subindo. Isso mostra um alinhamento inicial baseado nessa ideia de que ambos queriam impor uma moralidade pública. E aqui a gente vê um paralelo de pensamento que é, no mínimo, assustador. Tanto a igreja quanto os nazistas estavam preocupados com os doentes hereditários e queriam controlar a reprodução. A solução dos nazistas foi a esterilização. Já a igreja se opôs a isso. Por quê? Porque a esterilização separava o prazer da procriação. A solução preferida por teólogos da época era outra: o internamento em campos. E agora a gente dá um salto para os dias de hoje para ver uma das maiores ironias dessa história toda. Um sistema construído numa rigidez quase absoluta acabou criando uma das brechas mais, digamos, flexíveis da religião moderna, o que ficou conhecido como o cânone exterminador de casamentos. O nome da brecha é esse aí, Cânone 1095, parágrafo 3. É só um número, mas essa pequena passagem na lei da igreja mudou completamente o jogo do casamento e da anulação para os católicos. Esse cânone, que é de 1983, diz basicamente o seguinte: um casamento pode ser considerado inválido se uma das pessoas for incapaz de assumir as obrigações essenciais do matrimônio por causas de natureza psíquica. Percebe? Causas de natureza psíquica. É um critério super vago, mas extremamente poderoso. Um caso que ficou famosíssimo e que ilustra bem isso foi a anulação do casamento da princesa Caroline de Mônaco. O casamento dela com Philippe Junot foi anulado com base nesse cânon. E quais foram as razões psíquicas para a incapacidade dele? Olha só a lista: egoísmo, superficialidade, atitude de Dom João, incapacidade de assumir responsabilidade, instabilidade de humor e ser influenciável por mulheres jovens e bonitas. São traços de personalidade, coisas super subjetivas. E aí a gente chega na grande ironia. Um sistema que passou séculos obcecado com o menor ato físico, com o toque, com o olhar, de repente evolui para um ponto em que casamentos inteiros podem ser simplesmente apagados com base em interpretações psicológicas super amplas. Basicamente, quase qualquer pessoa comum poderia ser declarada retroativamente como psicologicamente inapta para o casamento. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se as regras da moralidade podem ser tão rígidas a ponto de analisar um toque na mão e, ao mesmo tempo, tão fluidas a ponto de anular um casamento por superficialidade, o que elas são de verdade? Fica aí a reflexão sobre a natureza e o propósito de sistemas morais tão complexos.